Olá, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um devocional aqui no Garagem Church, muito bom te receber. Então, não se esquece, é um devocional, sempre digo isso porque é importante. Você não só vê um vídeo, né? A gente não consegue colocar tudo, aquilo que a gente tem para dizer num vídeo curto. Então, quero muito que você tenha um aprendizado significativo, que você tenha um crescimento de fato, né? Então, espero que você faça a sua leitura, espero que você tenha um momento onde você possa entregar suas orações, falar com Deus, reler os textos para que isso fique gravado no seu coração, na sua alma, tá bom? Então, esses dias a gente tem falado sobre homens e mulheres de Deus e isso tem sido muito abençoador para a gente. A gente tem olhado essas histórias com carinho, visto aquilo que Deus fez e tentado tirar aprendizados que vão fazer a gente evoluir. Hoje a gente vai falar sobre a história de Elias. Então, se você não está muito habituado às histórias bíblicas, eu vou te dar um resuminho bem breve. Depois você procura um pouco mais se aprofundar sobre a história de Elias. Então, Elias, ele foi um profeta de Deus, né? Então ele tem uma série de momentos espetaculares que ele fez, né? Momentos onde Deus agiu através da vida de Elias. Então ele é muito famoso, né? Na Bíblia e até fora dela também, muitos estudos sobre a vida de Elias, né? E a Bíblia diz muito que ele não era um super-homem, né? Ele era como eu e você, mas ele confiou em Deus em muitas coisas. Isso fez com que ele tivesse, de fato, um destaque. Ele não era alguém escolhido porque tinha uma superioridade espiritual, nada disso, mas porque tinha uma dedicação e oração diferente do que muitas outras pessoas têm, tá? Então, eu separei alguns pontos para que a gente comece a conversar e eu vou ler um texto com você. O texto não é diretamente da história de Elias, mas é um texto que está lá em Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, versículo 17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, assim, eu gosto desse texto que ele começa dizendo que Elias era homem como nós. Ele tinha imperfeições, e eu gosto que ele fala assim, ele estava sujeito às mesmas emoções que nós. Quando a gente está falando de emoção, a gente está falando que Elias tinha raiva, Elias tinha decepção, Elias passou por um quadro de depressão, Elias teve problemas, Elias teve dificuldade, Elias teve uma série de coisas que estão totalmente sujeitas a qualquer um. Mas Elias superou tudo isso, Elias tinha algo que era especial nele, ele orava muito, ele tinha uma vida de oração muito, muito interessante. Então, a partir disso, eu quero tirar alguns aprendizados da vida de Elias para aplicar na nossa vida, nos nossos dias. Primeira coisa que Elias entendeu logo no começo: oração é poder. Esse, com certeza, é um dos pontos mais fortes da vida dele. Quando Elias orava, as coisas aconteciam. E ele não orava uma vez, algo que muitas pessoas não entendem. A gente não é uma questão de pedir e receber. Não é uma questão de simplesmente ter um gênio da lâmpada. Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Você esfrega essa lâmpada chamada oração, ele sai e te dá o que tu quer. Diz que Elias orava insistentemente por algo. Ele orava e orava e orava e orava mais e orava mais até que as coisas acontecessem. Às vezes se orava mais é tempo, às vezes se orava mais serão vários dias, às vezes se orava mais poderiam durar anos, mas Elias não desistia em oração. Elias não desistia em oração para aquilo que ele desejava, aquilo que estava, o Espírito Santo estava incomodando o seu espírito, estava testificando com ele.
Então, ele entendeu que o ponto mais importante que ele tinha no ministério dele era a oração, e a gente precisa começar a entender o valor da oração. A oração não é só um tempo onde eu vou e peço coisas para Deus. A oração é um momento onde Deus também arranca coisas de mim. Essa frase não é minha, é de um outro pastor, mas, cara, isso é muito importante. Isso muda a nossa forma de orar. Porque eu não estou orando só para receber alguma coisa, eu estou orando para que também Deus tire algo de mim, para que Deus também receba uma resposta. Então, assim, a oração é um ambiente muito mais amplo do que simplesmente a minha lista de pedidos ser atendida. Existem pedidos de Deus que a oração também vai contemplar. Destaque para o texto que a gente leu ele era homem como nós. Isso precisa ser um encorajamento para podermos ter uma vida de oração intensa, fervorosa e radical. Qual que é a diferença de Elias para nós? Nenhuma. Zero. Não tem nenhuma diferença. Ele acabou de dizer isso para a gente no versículo 17, Tiago 5. Olha, ele era igual a gente. Então isso precisa me impulsionar, eu preciso estar muito mais motivado a fazer uma oração para que eu tenha um resultado parecido com o de Elias. Quando Elias orou, os céus se fecharam e não choveu. Quando Elias orou, de novo, os céus se abriram e voltou a chuva. Cara, é óbvio que aqui tinha um contexto para que isso acontecesse, mas eu quero te dizer, a força da oração de Elias mostra que ele entendeu quem ele era dependente de Deus. Muitas vezes, eu e você não entendemos isso. Ele não orou e o poder dele não estava em si, mas sim que Deus pode fazer através de uma oração. Então, quero te convidar a ser encorajado por essa história. Elias era um homem como eu e você, uma mulher como você é, sujeito às mesmas emoções, mas ainda assim tinha uma vida radical, intensa e fervorosa de oração. E ter uma vida de oração não é fácil. Talvez eu esteja falando algo que é simples, mas não fácil, tá? Então eu sei que você precisa ter uma disciplina, que você precisa ter um tempo. Eu gosto de fazer as minhas coisas na parte da manhã, então às vezes eu tento já acordar a fazer, às vezes a gente pode mudar, adaptar para a noite, não importa muito o horário, mas que você tenha pelo menos uma rotina de falar com Deus diariamente, de ler a tua Bíblia diariamente, para que isso comece a se tornar algo natural, ao ponto de a gente falar, cara, eu estou intensamente vivendo uma vida de oração. Porque esse era o segredo de Elias e esse tem que ser o nosso também, porque nós somos exatamente como ele. Por último, a oração é o primeiro recurso dos avivados e o último dos desesperados. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação, a gente está vivendo um problema, a gente está vivendo uma pedra, uma montanha para escalar, e a gente só deixa para orar quando já não tem opção. A gente só deixa para orar quando a vaca já foi para o brejo, quando o barraco já desabou. Mas a oração é o nosso primeiro recurso, não é o nosso último. Se a gente está em Cristo, a oração é a primeira coisa que eu vou fazer antes de tomar qualquer decisão. Antes de eu tomar o primeiro passo, a oração é o que eu vou estabelecer. Então eu não chego num desespero para acionar a oração como a minha solução. Eu aciono a oração para que eu tenha uma solução. Então não estabeleça a oração como o final daquilo. Fala assim, nossa, agora que eu não tenho mais o que fazer, eu vou orar. Agora que eu já não tenho mais controle de nada, eu vou orar. Não, cara, usa a oração como primeiro recurso. Fala, Deus, eu já estou vendo que vai acontecer algo, tem um problema se aproximando, tem uma situação se aproximando, então já estou entregando ao Senhor aquilo que eu vou fazer, as minhas decisões. O Senhor sabe que eu não tenho recurso, o Senhor sabe que eu não tenho sabedoria para poder resolver o que vai vir, mas em Ti eu consigo, sou capacitado para. Já comece a entregar aquilo que vai acontecer. Experimente uma vida de oração radical. Esse não é um caminho que você vai experimentar logo no começo. Eu, como você, também estou trilhando, quero chegar a níveis onde a oração se torne algo tão poderoso em mim para que eu também possa experimentar aquilo que Elias experimentou. Acho que todos nós estamos nessa jornada de crescimento espiritual através da oração. A gente precisa disso, a gente precisa entender. Então eu quero te convidar
cara, como Elias, tem uma vida de oração eficaz. Vamos trilhar. Essa é uma montanha que a gente precisa subir, mas que a gente faça isso junto. Então eu quero te desafiar. Após esse vídeo, nos próximos segundos a gente vai estar finalizando. Tira um tempo de oração e fala assim: Deus, faz um propósito com Deus. Eu quero ter uma vida de oração eficaz. Eu quero me relacionar em oração com você de maneira profunda, de maneira que eu possa experimentar aquilo que ele experimentou. Amém? Então, que você fique com essa palavra. Se ela te abençoou, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Tá? Manda esse vídeo para ela. A gente tem outros devocionais aqui também no nosso canal, então clica aqui em algum lugar aqui nessa tela que você vai ter acesso ao canal e você vai conseguir ali ter acesso aos outros devocionais, tá bom? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe você e até a próxima.